Paz e bem a todos. Gostaria de, em um primeiro instante, agradecer a mesa, agradecer o Desafora Brasil pelo convite. Uma satisfação, uma honra imensa estar aqui participando junto com palestrantes brilhantes, palestras brilhantes. Foi tudo muito bacana até agora. E hoje eu vim aqui trazer para vocês dois temas a serem abordados. O primeiro tema é liberdade e o segundo tema é a questão animal, ok? Bom, sobre liberdade, eu acho que a gente deve iniciar da seguinte maneira. Praticamente o discurso de todos aqui abordou de uma maneira ou de outra, de maneira mais implícita ou de maneira mais explícita, o tema liberdade. Mas o que é liberdade para a gente? Liberdade nada mais é do que o direito do cidadão de poder fazer tudo aquilo que ele desejar de acordo com certos preceitos legais, certo? Isso é o que a gente entende por liberdade. Mas a liberdade ela não é uma coisa por si só única. A liberdade é uma série de nuances. E entre essas nuances, a primeira liberdade que a gente tem é de ir e vir, né? Mas muito além delas, a gente tem a questão da liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, a liberdade de opinião. E não para por aí. A gente tem a liberdade da livre manifestação. E isso também é algo que tem sido cerceado aqui no nosso país, certo? A gente tem outros tipos de liberdades, como a liberdade religiosa, até mesmo a liberdade sexual, que se fala tanto hoje em dia. Mas nós temos também a liberdade econômica. Por que não dizer a liberdade educacional, que é aquela prática da educação isenta de qualquer tipo de ideologia, né? A gente tem também a liberdade sanitária, que eu acho que é alguma coisa que foi bastante falado aqui hoje pela doutora Maria Gadelha, de maneira sensacional, eu adorei a palestra dela. E temos também a liberdade patrimonial e o nosso sagrado direito ao livre-arbítrio. São tantas liberdades, né? Várias liberdades. Vocês já pararam para perceber que todas elas estão tentando nos podar? Aos poucos, uma a uma. E para isso daí, esse pessoal louco, doente, que quer podar a gente das nossas liberdades, eles travam inicialmente uma guerra semântica. Qual que não é a surpresa que eu tive ao ouvir uma amiga minha que está fazendo faculdade de medicina veterinária mencionar comigo o seguinte: no primeiro dia de aula, o professor chegou aos alunos e disse: me chamem de preceptor. Por incrível que pareça, né? Além disso, vocês já pararam para perceber o quanto que deturpam o significado da palavra exploração? Se o mundo não tivesse explorado bem a terra, se o mundo não tivesse explorado bem os mares e até mesmo os ares, hoje nós não estaríamos no estado de evolução que a humanidade se encontra. Então é muito importante a palavra exploração e a gente tem que defender a prática dessa palavra. Não deixar fazê-la que ela tenha simplesmente um único significado maléfico. Não obstante, a gente tem também a questão da palavra democracia. Essa palavra é uma palavra que tem sido dia a dia jogada na lata do lixo, a partir do momento que democracia só existe quando há concordância. Se a pessoa discordar, ela passa a não ser democrática, ela se torna fascista. Acho que todo mundo já ouviu isso. Dentro da questão animal também acontece isso daí. Então, é uma coisa que eu conheço bem. Estão querendo chamar aqui os donos de animais de tutores. Gente, não existe tutela para animal. Quem chama dono de animal de tutor está praticando um desserviço. E isso faz parte da estratégia semântica de quebrar os nossos direitos de liberdade. Tá? Existe um tríplice alicerce que teorias marxistas querem quebrar. Qual que é esse tríplice alicerce? Ele é bem simples: a religião, a família e a propriedade. Vamos traçar um paralelo com esse alicerce? Eles querem quebrar o que significa Deus, pátria e família. Já perceberam isso? A coligação? E isso acontece todo dia. E nós, pessoas de bem, temos que nos unir para nos defendermos disso. Existem algumas táticas também que eles utilizam para isso daí. E uma delas é a questão do identitarismo. Eles criam pequenos núcleos, cada um com uma identidade social, e fazem com que eles se concatenem, se unam em uma voz única para poder combater tudo aquilo que nós acreditamos. Outra coisa também que eles fazem é o cerceamento dessas liberdades, principalmente, ultimamente, a de expressão, a de opinião, que tem sido tão combatida por eles. Isso tudo leva a um controle maniqueísta da sociedade.
que aí é uma questão muito mais profunda, que infelizmente não teremos tempo hábil para poder conversar a respeito. E eles querem sempre governar pelo medo e pela censura. A gente tem visto isso não só aqui no Brasil, como em vários outros países, e até mesmo como exemplo mais próximo, e eu te diria que mais agudo, a gente tem o Chile aqui ao nosso lado, que está passando por um momento assim muito triste, na minha opinião. Tá? Muito bem, qual que é a solução para isso tudo? A solução para isso tudo é que a gente una os grupos que acreditam nas coisas de bem, que foi o que eu até respondi ontem para a doutora que falou aqui, Flávia, né? Doutora Flávia, que eu falei para ela o seguinte, não adianta a gente querer ser um administrador de direita, um médico de direita, um advogado de direita. Nós temos que ser de direita, exercendo a advocacia, a contabilidade, a religião, qualquer outra atividade, porque é assim que acontece do outro lado. Eles colocam a ideologia dele acima das suas especialidades. Tá? E a outra coisa, a gente precisa unir pautas nacionais. Eu acho que as pessoas que são da escola militar que expuseram aqui na manhã de hoje, elas mencionaram a respeito disso. A gente tem que unir essas pautas nacionais para poder agir em bloco. Se a gente ficar agindo de maneira identitária como eles fazem, nós vamos cair no campo deles e vamos perder. Perder por quê? Porque eles estão nessa luta há 40 anos que nós ficamos dormindo, ficamos em estado de letargia, como eu falei ontem também. Então, a gente tem que se unir em bloco único e estruturar isso daí. Que até o Diego falou isso ontem na sua apresentação, a questão de estruturar. A gente tem que agir com estratégia, não adianta agir na emoção. Tá? Para poder encerrar essa primeira parte que eu falo de liberdade, eu queria, até de certa forma, homenagear o nosso querido vizinho estado aqui das Minas Gerais. Eu acho que todos lembram que na bandeira dele está escrito libertas quae será tamen, que significa em latim liberdade antes que tardia. E eu acho que no documento final que esse nosso trabalho vai gerar, a minha sugestão, a minha humilde sugestão, é que a gente inclua lá também uma frase em latim, immediatam libertatem, liberdade imediata. Muito bem, vamos falar um pouquinho a questão de animais. Quem aqui gosta de animais? Quem aqui tem animais? Que beleza, eu também tenho. Faz 27 anos que eu sou canicultor. Quem sabe o que é isso? Criador de cachorro. Sou cachorreiro. Né? E faço isso aí junto com a minha esposa, que é uma médica veterinária. E a gente atua pelo bem-estar animal. No último dia 15 de outubro, passado agora, eu tive a oportunidade de estar na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável em Brasília. E lá eu fiz um depoimento, uma declaração, contrária a um projeto de lei que existe desde 2013. Eu vou falar para vocês o nome desse projeto de lei. E talvez na cabeça de vocês, vocês vão pensar assim, se você gosta tanto de animais, como é que você pode ser contrário a uma lei dessa? O nome do projeto de lei é Animal Não É Coisa. Gente, vocês acham que eu trato meus animais como coisa? Nunca. E acredito que ninguém aqui os trate. Só que o que está acontecendo, e a gente tem que ficar muito esperto com relação a isso. O lado de lá, que existe esse lado de lá, ele tem feito e protocolado vários projetos de lei que possuem nomes marqueteiros lindos. E eles estão levando o Congresso Nacional pelo embalo daquilo que é politicamente correto, em função de um título. Porque sabe que as pessoas, na sua grande maioria, quase totalidade, não entram para poder ler os artigos e os perigos que esses projetos de lei trazem. E eu vou falar para vocês o que está por trás do projeto de lei Animal Não É Coisa, e vocês vão começar a entender e perceber, que nem eu tive ontem com o Bruno, a grata honra de explicar para ele, ele falou, eu nunca imaginei que falar de cachorro e gato pudesse ter uma amplitude tão grande e importante para o nosso país. Então vamos lá. Esse projeto de lei, ele inicialmente, lá atrás em 2013, ele visava transformar a natureza jurídica dos animais. Isso aí é baseado em uma declaração de 2012 de Cambridge, que trata da senciência dos animais, que é outra coisa que não existe sem ciência. Na verdade, ele tratava da consciência dos animais. E ele diz o seguinte, existem animais, sobretudo de todas as classes, exceto insetos, que eles têm uma terminação nervosa similar a até mesmo a dos homens.
e que, por conta disso, eles têm a capacidade de sentir. E daí nasceu o nome senciência. Sentir o quê? Sede, frio, fome, calor, amor, raiva, tristeza, ira, alegria, saudade. Então, começou a se fazer um trabalho em cima disso e criou-se esse projeto de lei chamado Animal Não é Coisa para transformar a natureza jurídica dos animais. Transformar em quê? Hoje, o animal ele é visto na legislação nacional como um bem semovente. Semovente porque ele tem a capacidade de se mover sozinho. Mas em ele sendo um bem perante a lei, eles acham que você pode confundir o animal com uma televisão, com um celular, com um copo, com o meu chapéu. E ninguém trata o animal dessa forma. Ninguém que esteja em plenas condições de equilíbrio e bem-estar, certo? E aí eles falaram o seguinte, vamos transformar esse animal em pessoa de personalidade jurídica sui generis. Nome estranho, né? Difícil. Para piorar, eles queriam transformar a natureza dos animais como sendo de pessoas de direitos despersonificados. Esse foi o primeiro erro do projeto, o primeiro grave erro do projeto. Por quê? Aqui eu acho que tem alguém aqui que seja operador das leis aqui. Meu amigo aqui é advogado. Tem mais algum? Outro lá atrás. Beleza. O que acontece? Vocês, por favor, sintam-se à vontade para me corrigir se eu estiver errado, mas não existe direito despersonificado. Isso não existe na ciência do direito. O direito é feito de pessoas e para pessoas. E esse negócio, por ter esse nome bonitinho de animal não é coisa, passou batido, e sempre na calada da noite, pelas comissões da Câmara Federal. E foi para o Senado. Quando chegou no Senado, isso se tornou visível aos olhos dos criadores. De todos os criadores, estamos falando de todos os animais, tá? Eu estou falando de pernilongo ou rinoceronte. E aí os senadores olharam aquilo e falaram assim, nossa, faz sentido, mas o pessoal do agronegócio, da pecuária, opa, ninguém vai mexer nos meus bois, ninguém vai mexer nos meus cavalos, nos meus porcos, nos meus frangos. E aí eles falaram, vamos colocar uma emenda. Então é o seguinte, animal não é coisa, vírgula, exceto se tratar de animais de produção de proteína animal, animais de experimento científico sem método alternativo e animais de cunho cultural. Aí voltou esse negócio para a Câmara. Até então havia sido feitas algumas audiências públicas, e nessas audiências públicas os representantes da criação animal nunca eram chamados. Então nunca houve o manifesto, o direito ao manifesto do contraponto. Quando isso chegou na Câmara Federal, os criadores abriram os olhos e enxergaram o problema que existia ali. Só que o problema é muito maior do que você simplesmente mexer na atividade de cada um desses criadores de animais, é aí que vocês vão entender o pulo do gato. Quando você transforma a natureza jurídica do animal em pessoa de direito despersonificado, isso não existe. O que o relator do projeto fez? Uma pequena mudança. Olha, teve um erro de datilografia, que na verdade não é sujeito de direitos despersonificados. São sujeitos despersonificados de direito. Ele inverteu a ordem das palavras. Quando ele fez isso, ele já se antecipou em querer dizer que isso não mudaria o mérito do projeto, mas muda por completo. Por quê? Porque a figura de um sujeito despersonificado de direito existe no direito. E o que são essas pessoas? Os condomínios, as massas falidas e os espólios. Opa! Animal não é coisa e você quer transformar o animal de um bem semovente nisso? Aí você está coisificando o animal. E o que eles querem fazer com o cachorrinho e o gatinho? Quebrar o direito de propriedade sobre esses animais. Porque a partir de agora, você passa a não ser mais dono do animal, você passa a ser tutor. Opa, espera aí que agora o negócio está ficando grande. Porque o que acontece? Se o cachorro e gato não é mais seu, e sim está só sob sua tutela, por princípio de isonomia e de jurisprudência, isso vai se estender para os animais de produção. E se o animal deixa de ser um bem, mesmo que semovente, ele passa a não ser mais passível do direito de posse, propriedade e valoração.
Vocês entenderam agora a dimensão que o problema está ficando? O Brasil se torna um país vegano. Quem aqui toma leite não vai poder tomar mais. Quem come queijo, ovo, não vai poder comer mais. E digam adeus ao seu churrasco. Gente, isso é sério. E aonde que vai parar esse grande e enorme problema? Se você quebra o direito de propriedade de uma pessoa sobre os seus animais, se você quebra o direito de propriedade dos animais de produção, você quebra 1/6 da economia nacional. Mas como 1/6? Porque é o seguinte, o agronegócio como um todo, ele representa 1/3 da nossa economia. E ele é dividido meio a meio, em agricultura e pecuária. Se você quebrar a pecuária, cai 1/6 o nosso saldo de balança comercial, cai 1/6 o nosso PIB, cai 1/6 tudo, proporcionalmente. E você quebra lá na ponta, no mercado pet, um mercado que vem crescendo desde 2012, todo ano, mesmo com as crises que houveram, e hoje ele já está em 51 bilhões de reais, que foi o que fechou agora o ano passado, de 2021. Sendo que metade desse mercado de 51 bilhões de reais do mercado pet vem justamente do agronegócio, para poder fazer alimentos de animais, para fazer as rações animais. Tá. E aí você perdeu o direito de propriedade sobre os animais, todos. Então eu vou poder quebrar também o direito de propriedade do seu automóvel, do seu imóvel, da herança que você quer deixar para os seus filhos, e eu vou me apropriar de tudo. Eu sou o Estado. Entenderam? Em paralelo a isso, e aí tem uma frase que um político lá dentro dessa audiência pública mencionou, e eu quero repetir essa frase aqui, que ela falou o seguinte: animal não é, nunca foi e jamais será coisa. E um outro deputado pegou e falou o seguinte: mais importante do que esse projeto de lei fala são as entrelinhas daquilo que ele não fala, porque vai atingir tudo isso que eu estou falando. Se vocês acham que isso é um exagero de uma classe, de uma categoria de profissionais que está chorando porque está perdendo um direito, não é. Vou mostrar para vocês o que vai piorar. Existe um outro projeto de lei correndo na Câmara que permite que o seu animalzinho de estimação te processe. Ele vai ser autor de um processo contra vocês e vai exigir indenização. Sabe para quem vai a indenização? Para as ONGs. As ONGs de proteção animal que não têm a exigência e a obrigatoriedade legal de prestar contas, nem ao Estado e nem à sociedade privada. A grande crítica que eu tenho com relação a todo e qualquer tipo de ONG está justamente neste fato. Porque por que existe uma ONG? Porque o Estado, o poder público, deixa de fazer uma atribuição que seria da sua competência. E vem o terceiro setor, através de uma instituição privada, e vem ocupar essa lacuna e fazer esse serviço. Pois bem, se está fazendo no lugar do governo, e o governo tem a obrigação de prestar contas sobre entradas e saídas, por que essa ONG não tem esse dever? Já pararam para poder pensar nisso? Eu escutei aqui falando que tem ONGs que têm despejado dinheiro aqui no Brasil para várias finalidades. Deixa eu contar um segredo, na causa animal também. Então, por isso que hoje a gente costuma dizer que esse pessoal que lida, que aparece na mídia com cachorrinho e gatinho estrupiado do lado pedindo pix, está utilizando o animal como um meio e não como um fim. É nisso que a gente tem que prestar atenção, fazer esse tipo de leitura. Nesse discurso deles, qual é o slogan bonito, marqueteiro que eles utilizam? Olha só a diferença. Não compre, adote. Lindo, né? Politicamente correto? Agora deixa eu perguntar para vocês. Vamos voltar para as aulas de português, interpretação de texto. Não compre, adote. Quem é o objeto? É o autor de cessão desse animal. Não é o animal. Está se fazendo uma reserva de mercado para quem pratica adoção. Qual é a frase que os criadores utilizam? Compre ou adote, mas crie com amor. Aonde está o objeto da sentença? Está no bem-estar animal. Então, assim, é muito difícil falar de causa animal, meu tempo está terminando, porque é uma questão que existe há mais de 40 mil anos, e eu poderia falar várias coisas aqui para vocês, inclusive com passagens bíblicas, passagens do pensamento grego, do pensamento egípcio, das palavras de Charles Darwin, de todos eles. O que a gente tem que tomar muito cuidado é que esse devaneio da causa animal,
que fala sobre o direito dos animais, o que eu digo para vocês? Animal não tem, nem tem que ter direito. É obrigação do homem bem cuidá-lo. Muito obrigado a todos e fiquem com Deus. Alguém quer fazer pergunta? Boa tarde, meu amigo. Boa tarde. Esse tema ele é muito importante. E de tudo isso que você falou com muita propriedade, eu chamo a atenção de que por trás disso existe um movimento maior no sentido de você desumanizar as pessoas. Perfeito. E humanizar os animais. Perfeito. Então, nós não podemos perder, além de nós perdermos a propriedade de você abrir um precedente para que num futuro bem próximo, porque isso já foi imaginado, as pessoas não terão nada e ainda assim serão felizes. Já deve ter ouvido isso para quem acompanha esse assunto há mais tempo. E nós temos que ter um foco muito grande em informar isso à população. Porque, como foi dito aqui na palestra do Otávio Facuri, ele falou com muita propriedade também, existe um grupo maior de globalistas que eles avocaram para si a condução do mundo, acima dos Estados-nações, ignorando completamente o conceito de soberania. Então, essa sua palestra agora eu achei perfeita, porque além de focar na importância dos animais, que sempre fizeram parte da vida do homem, que, na verdade, eles complementam a vida do homem, não só aqueles que nós fazemos as criações, mas principalmente os domésticos. Se nós não atentarmos para esse problema, nós vamos abrir um precedente para nós perdermos o direito a ter a nossa propriedade. Quer dizer, além, hoje em dia, da própria vida e da própria liberdade que está sendo ameaçada, a propriedade talvez seja o ente mais vulnerável desse grande movimento que está acontecendo, e aí eles colocam as pautas em cima dos animais, porque o animal tem apelo. O animal trabalha o afetivo das pessoas. Perfeito. Então, é uma coisa, assim, você pontuou muito bem em cima do animal, mas eu estou tomando a liberdade de expandir esse tema, porque por trás disso existe uma intenção bem maior. Se você quiser aí explanar, complementar alguma coisa, eu te agradeço, te parabenizo por puxar esse tema e principalmente dar margem para a gente expandir esse pensamento. Obrigado. Eu te agradeço demais pela sua observação, pela sua pergunta, no seguinte sentido: a gente, entre criadores, a gente debate isso todo dia, só que a gente ficar só dentro desse público, a gente não vai resolver o problema. E aí a gente quer fazer disso aqui, ó, que está acontecendo agora, a oportunidade para começar a falar do nosso tema fora de casa e mostrar o quão importante ele pode ser a ponto de impactar cada um de vocês. Quando a gente vai falar com o pessoal do agronegócio, os pecuaristas, eles não conseguem entender que eles têm tantos problemas para cuidar, por que agora eu vou ficar olhando para quem tem cão e gato? E aí a gente virou e explicou isso para eles e falou: meu amigo, o teu negócio só vai estar seguro a partir do momento que você enxergar que o pet é o escudo do agro. E aí eles começaram a entender que realmente o nosso negócio, apesar de muito menor, é importantíssimo demais para a manutenção e a existência do negócio deles. Uma vez eu estive em Santos com um vereador, que ele veio querer dar uma de falso moralista para cima de mim, e ele chegou para mim e falou assim, essas mesmas frases de efeito: vida não tem preço, amor não tem valor, um amigo não se compra. Você venderia seu filho? Eu falei: eu não. E o senhor doaria o seu? Acabou a discussão. Né? Então, assim, a gente tem que estar o tempo inteiro lidando com isso. Cara, a coisa mais comum do mundo é a gente escutar diariamente o seguinte: você é um explorador de útero, você é um gigolô de cachorro, um estuprador de cadela. Útero de cadela não é emprego. O pessoal que cria pássaros, a coisa mais comum que tem são eles ouvirem que eles são traficantes. O cara cria lá um curió, o cara cria um bicudo, e ele é chamado de traficante, ele está mantendo o banco genético dessas espécies. O pessoal que faz adestramento de animais está sendo crucificado. E o adestramento é o melhor sinal de bem-estar animal. E eles estão sendo crucificados por causa dessa ideologia louca de um pessoal que geralmente é classe média urbana, que nunca colocou o pé na terra nas suas férias, quer ir para Disney, que acha que leite espreme de alguma fruta de árvore, que fala que baby beef é de novilho, sabe? Então, assim, a gente escuta cada absurdo e o senhor não faz ideia. Então, está na hora da gente parar de falar só dentro da nossa casa,
como se tudo aquilo fosse o Muro das Lamentações, e começar a levar esse tipo de informação verdadeira, real e de qualidade, para que vocês nos ajudem a expandir isso. Porque não é porque a gente cria cão e gato que vocês não vão perder os imóveis de vocês, em última instância. Porque se o senhor levar o seu cachorrinho poodle para fazer um banho e tosa, e o ongueiro achar que ele ficou mal, ele pode representar esse cachorrinho numa ação indenizatória contra o senhor, e o senhor ainda perde a guarda desse animal, tem que pagar uma multa para a ONG e a manutenção desse animal com o ongueiro. Isso não é teoria da conspiração. O artigo 23 da nova Constituição do Chile está prevendo justamente isso. Na Espanha está acontecendo isso agora. Então, eu gostaria de abrir os olhos dos senhores e até contar com o apoio dos senhores quando alguém vier falar de ai, que bichinho mais bonitinho, tem que tratar ele como gente. Não, bicho é bicho, gente é gente. Bom, meu amigo, parabéns, né? Obrigado, Cláudio. Sensacional. Deixa eu te fazer 2 colocações. Tem uma frase do Bastiat que acho que vai ao encontro do que você falou e vai te fazer bem, né? A fraternidade forçada destrói a liberdade. Excelente. E é exatamente isso que estão tentando fazer, assim como tentaram implementar aqui com as crianças, com o caso de crianças e vacinação de crianças, dizendo que o ECA ordenava a vacinação forçada e que o pai poderia perder o pátrio poder. Então, isso é criação de narrativa para a criação de um conceito jurídico. É exatamente o que você está falando, é o que eu disse ontem de ativismo judicial. Isso. E agora vai a minha pergunta. Vocês têm que combater isso. Me parece até que você é presidente de uma associação. Diretor. Então, vocês têm que imediatamente ajuizar a ação civil pública e até mesmo uma ADI para dizer sobre a inconstitucionalidade desse tipo de projeto de lei enquanto ele é um projeto. Atacar no ninho, destruir no ninho. Esse trabalho esse trabalho tem sido feito por alguns parlamentares corajosos que não têm medo de serem cancelados. Infelizmente, eu não posso mencionar o nome deles aqui até em agradecimento, mas gostaria muito de fazer isso. E a gente tem trabalhado com isso dentro da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, uma vez que o projeto voltou do Senado para a Câmara. E ele deve seguir ainda em outras comissões antes de ir a plenário. Então, a gente já está tentando matar o projeto na primeira comissão. O grande problema é que ele está em um estágio muito avançado, mas mesmo estando em um estado muito avançado, ele contém esse erro, que é transformar de sujeito despersonificado de direito para sujeito de direito despersonificado. Isso caracteriza vício de origem. E aí, qual que é o mecanismo ideal? É que o projeto caia para que ele possa ser reescrito de uma maneira mais equilibrada e execuível. Então, é isso que a gente está tentando trabalhar lá. Muito obrigado. Alguma pergunta mais? Tenho sim. Parabéns pelo... Aqui. Oi. Desculpa, Diego. Imagina, eu estou pertinho. O som vem assim. Parabéns, muito válida a reflexão. Eu queria abordar uma parte que você trouxe a respeito do Deus, pátria e família. Acho que você abordou um pouco a esquizofrenia social e o relativismo aplicado a absolutamente tudo. E aí eu queria trazer um outro aspecto sobre isso, que vai conectar com outros temas, que é, eles preparam essa agenda antes. Então, Sim. Eles exploram os valores que nós temos, para nós a vida importa. Quer dizer, o mesmo cara que está dizendo que o animal não pode ser uma coisa porque ele tem terminações nervosas, diz que um feto pode ser assassinado mesmo. Exatamente. Esse é o ponto. Assim, além de a gente mostrar a hipocrisia, além das relações jurídicas, que a gente nós temos uma agenda muito reativa, porque nós viemos depois. Então, eles já têm as suas estruturas prontas e a gente reage a elas. Esse caso dos animais, por exemplo, toda a narrativa em cima da humanização do animal vem antes da agenda prática. As pessoas já estão com a mentalidade preparada para receber essa distorção da realidade, essa construção dessa esquizofrenia social sobre esse aspecto. Isso se reflete no papel do homem e da mulher na sociedade e toda a agenda que se conecta, a agenda globalista, aí, a gente podia esticar. Qual pode ser o caminho, acho que essa é a reflexão que eu queria trazer em cima do tema, para a gente criar a nossa agenda positiva? Como é que a gente pega os nossos valores de que, olha, o animal é um animal, ele não é uma pessoa é uma pessoa, você não é uma samambaia, mesmo que você corte os braços e as pernas e entre num vaso, você não vai fazer fotossíntese. Como é que a gente começa a criar consciência antecipada? Porque aí fica mais fácil de barrar, de reagir a essas coisas. Como é que a gente pode começar a plantar semente? No teu assunto, por exemplo, nos animais. Como é que você pode ver, onde é que você enxerga um caminho para a gente começar a passar a consciência da realidade? Trazer as pessoas para o mundo real e tirar desse mundo, fantástico mundo de Bob, que é esse que ele constrói. Cara, que pergunta sensacional. Obrigado, Diego. Vamos lá. A primeira coisa é que a gente tem que fazer uma propaganda positivista
do que é a boa criação animal, o que é o bem-estar animal, né? Isso, a gente está falando muito mais em cima dos animais pet. Os animais pet, eles possuem muitas funções, eu não sei se vocês sabem disso. Então, o animal pet, ele pode servir para fazer guarda, ele pode servir para terapia assistida por animais, com crianças que têm necessidades especiais, até mesmo idosos. Ele pode servir para poder fazer pastoreio, ele pode servir para poder fazer resgates, como nós tivemos os casos de Brumadinho, tivemos os casos aqui de Franco da Rocha, os casos de Petrópolis, que é o mais recente. E existe uma função principal dos animais, que talvez seja aquela que as pessoas menos reconhecem e é a que acontece na maioria. Os animais são excelentes cães de companhia. Então, a pessoa que sofre de solidão, a pessoa que sofre de depressão, a pessoa que é idosa e mora sozinha, que não tem nem com quem conversar, essas pessoas, um animal é de fundamental importância. A gente tem que começar a mostrar esse lado positivo. Mas, muito além disso, eu queria até mencionar contigo uma pequena passagem bíblica, que está em Gênesis 1, no versículo 28, quando Deus diz que colocou o homem e a mulher sobre a terra, e disse, crescei e multiplicai-vos, e dominai sobre todos os animais da terra, aqueles peixes que estão nadando no mar, os animais que rastejam sobre a terra e as aves que voam pelo céu. Eu acho que é isso. Vou permitir agora a última pergunta. Xerife Animal, quando nós temos um problema que envolve ONGs, nós sempre temos que estar precavidos e com o pé atrás. Eu costumo dizer que ONG é olho no dinheiro. E eu sempre falo que, para mim, ONG era só para cuidar de animal abandonado de situação de rua. Porém, eu não tinha esse conhecimento que o senhor externou para nós. Diante desse problema, seria viável a instauração da CPI nas ONGs no Brasil? Aonde eu assino embaixo da sua pergunta? Essa é a melhor resposta que eu posso te dar. Nós brigamos pela CPI das ONGs desde 2019, quando aqui na Alesp aconteceu um circo chamado CPI da venda de animais, né, que no final das contas eles quiseram nos colocar como bandidos, como criminosos por criar animais, e eles quiseram dar um prazo para que fosse criado um projeto de lei no estado de São Paulo que viesse a proibir a criação e a comercialização de cães e gatos. A gente conseguiu reverter isso para que fosse dado um prazo para que se escrevesse uma lei que regulamentasse a criação e a comercialização e adoção de cães e gatos no estado de São Paulo. Só o que acontece, as ONGs, elas realmente praticam excessos e as ONGs, elas estão muito próximas do poder público, seja do Ministério Público, seja das autoridades policiais, seja até mesmo das autoridades legislativas. E todo esse mecanismo, ele já está totalmente infectado por ideologias, né? Então, é muito difícil para os bons criadores, muitas vezes, conseguirem se defender. Está faltando segurança jurídica. Lembrando que a criação de animais, ela é uma profissão devidamente reconhecida pelo Ministério do Trabalho, pela Secretaria da Receita Federal. O que precisa é melhorar a regulamentação. A questão dos animais errantes, que eles teimosamente insistem em chamar de animais abandonados, não necessariamente tenham sido, podem ser animais em condição de análoga ao abandono, mas não necessariamente abandonados. Esses animais, eles têm que ter um controle populacional eficaz. Toda eleição, a cada 2 anos, você vai ver um monte de candidato prometendo castramóveis, prometendo agora hospital veterinário público, prometendo programas de vacinação, e aí quando eles ganham esse mandato, tudo aquilo se esvai ou é feito de uma maneira tão pueril que no primeiro ano já derrete. Então tem que sim ser feito programas de políticas públicas sérias, efetivas e eficazes para o controle populacional de animais errantes. Porque isso aí, inclusive, é um risco de zoonoses para nós humanos, né? Está aqui a doutora Maria Gadelha, por favor, me ajude, mas é bem esse o caminho, tá bom? Gente, acho que já deu meu tempo, né? Gostaria de agradecer a todos e desejar que todos fiquem com Deus. Aqueles que quiserem me seguir, eu sou o Xerife Animal no Instagram. Muito obrigado.